Olá, você que está nos assistindo, bem-vindos a mais uma live da Movie Hub. Meu nome é Roberto Cunha, sou CEO da Osta Invest e hoje nós vamos falar de um tema super interessante. Afinal de contas, quem nunca se perguntou como os ultra-ricos fazem seus investimentos? E para falar sobre esse tema, eu tenho o nosso convidado especial, André Mattoni. Boa noite, André. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estou bem animado com a conversa de hoje e espero conseguir esclarecer para vocês, todas as dúvidas com tudo que eu já vivenciei aqui no mercado. Maravilha, André. Bem-vindo. Nós que temos o prazer de ter você na casa. Obrigado. E eu gostaria de começar pedindo para você, por favor, se apresentar, falar um pouquinho da sua experiência profissional, um pouquinho do pessoal também. Perfeito. Então, meu nome é André Mattoni, eu sou engenheiro, mas acabei nunca atuando como engenheiro, só que acho que algo que sempre me chamou a atenção foi o mercado financeiro. Quando eu estava na faculdade ainda, eu entrei na IBM, mas quando eu comecei a receber o salário, eu sempre focava muito mais em entender como investir ele do que estudar a parte de tecnologia. E aí, quando eu percebi que era isso que eu queria, eu conversei com um amigo que estava na época na XP, e ele me convidou para conversar com alguns times que tinham algumas oportunidades em aberto, e aí tudo começou, Então, depois eu passei para o Santander Private, e hoje eu estou aqui empreendendo um pouco com o BTG, majoritariamente atuando com a parte de renda variável e operações estruturadas. Que bacana, André. Eu vou compartilhar uma curiosidade com o pessoal. Eu conheci o André da seguinte maneira: eu tinha uma oportunidade na Osta Invest e um amigo nosso em comum pediu algumas referências, alguns currículos, e ele me passou o currículo do André. Eu olhei o currículo, achei excepcional, aliás, parabéns por toda a sua experiência, falei, preciso conversar com esse cara. E nós conversamos, mas ele já estava com essa oportunidade, esse projeto pessoal já bem engatilhado, mas nos tornamos amigos e tive o prazer de te convidar hoje para a nossa live. Então, obrigado por aceitar. E eu tenho certeza que não só você, como eu, vou aprender muito com o conteúdo que você vai compartilhar com a gente hoje. Com certeza, e obrigado pelo convite. Imagina. Eu queria começar com algo muito importante, que é a questão da mentalidade. Se você puder contar um pouco para a gente como é a mentalidade desses ultra ricos ou dos super ricos com relação ao dinheiro e com relação aos investimentos. Perfeito. Então, o que eu sinto quando eu converso com esse público é que eles chegaram num certo patrimônio que para eles fez sentido diversificar os investimentos em mais do que uma casa. Então, sempre que a gente traz alguma oportunidade para eles para complementar o portfólio, eles acabam sempre querendo entender mais sobre como que aquilo foi estruturado, qual que é a real expectativa de retorno, qual que é o melhor e o pior cenário, quais são os riscos. Então, como esse público já recebe muita informação, eu sinto que é o principal diferencial, que normalmente quem não está tão diversificado recebe uma ou outra recomendação achando que é uma oportunidade imperdível e acaba não analisando como deveria ser feito e já aloca talvez um capital que às vezes até supera o que seria recomendado, Acho que essa foi a lição que eu tive quando eu atuei com esse público. Bacana, não, e faz total sentido, porque imagina que quem tem recursos nesse montante acaba tendo muita oportunidade, vai ter que saber filtrar muito bem e com certeza deve chegar muita coisa. Então está vacinado com relação a muitas oportunidades que às vezes reluzem, mas não são ouro, Com certeza. E uma coisa que me chama a atenção também, até tem uma frase muito bacana, que é do Peter Lynch, em que ele fala que no mercado de ações o órgão mais importante é o estômago e não o cérebro. Então eu queria que você falasse um pouquinho o que você, essa mentalidade também de ter o estômago, etc. Como você vê isso aplicado, com os ultra ricos? Legal. Quando a gente realiza qualquer investimento que a gente sai daquele clássico, que é a Selic ou o CDI, que é conhecido como uma taxa livre de risco, a gente tem que estar ciente que a gente está se expondo a algum nível de risco. Sim. Então, o que eu vejo, principalmente quando a gente pensa em ações, é a gente ser humilde o suficiente para entender que quando a gente vai comprar alguma participação numa empresa, alguma ação, a gente dificilmente vai acertar o melhor preço possível. Sempre que a gente entrou, vamos supor, a ação caiu, você vai falar, olha, ela está barata, vou comprar. Mas pode ser que ela vai continuar caindo. E tá tudo bem. Eu acho que é só uma importância de você ter esse mindset, o estômago, para conseguir estar preparado para o investimento que tem o risco que você escolheu. Então, é muito importante você trabalhar com janelas e expectativas. Perfeito. Senão, você não vai ter estômago para segurar em momentos de turbulência e perder oportunidade de longo prazo. Perfeito, André. Eu acho que traduz muito bem essa frase, que bom que você vê isso sendo aplicado por quem tem muito dinheiro, porque afinal de contas ninguém quer perder, nem quem tem muito também não quer perder, Imagina quem tem pouco e está numa situação mais restrita. E essa até eu acho que acaba sendo uma preocupação, porque
Às vezes vamos falar assim, que eu coloquei um dinheiro que eu vou precisar no curto prazo e está no momento de baixa da bolsa e eu coloquei na renda variável, né? Como é que eu faço? Então, mesmo que eu tivesse estômago, foi uma estratégia errada porque eu não tinha recurso para, de repente, fiquei descoberto, né? Vamos dizer assim. Então, é uma mistura até de estômago com entender também o seu momento, com a sua estratégia. Com certeza. Eu acho que mesmo quem é ultra rico, ou, né, quem está caminhando para isso, né, qualquer milhão você começa juntando com R$1, né? Então, acho que é uma questão de planejamento, mas eu acho que o importante é você ter uma estratégia clara, conhecer o quanto você precisa de liquidez para conseguir se preparar para diversificar o portfólio como os ultra ricos fazem, né? Perfeito. E qual que você considera um erro que um investidor comum mais comete que os ultra ricos jamais cometem? Acho que isso é bacana também, né? Porque a gente fala muitas vezes dos acertos, mas é bom saber também dos erros. Então, o que às vezes o investidor comum comete de erro que um ultra rico não cometeria jamais? Olha, pelos casos que, né, eu presenciei, eu senti que era justamente a pessoa ter capacidade de dar tempo ao tempo. Então, muitas vezes, o ultra rico ele já tem, por exemplo, um caixa formado que vai dar uma segurança para ele para deixar o mercado andar e ele sabe que está tudo bem, que aquela estratégia que ele alocou, ela precisa de tempo para se valorizar. Enquanto talvez quem tem um portfólio um pouco menor tem que, antes de entrar nesse nível de risco, saber que é importante, por exemplo, você ter uma reserva de emergência para não ter que realocar algum investimento que não teria na hora de você sair ainda, né? Perfeito, cara. Eu acho que reserva de emergência, se você for ler qualquer livro sobre psicologia financeira, investimentos, etc., esse ponto a gente vai tocar até na hora de falar de gestão de risco, provavelmente, né? Mas essa reserva é fundamental, cara. Eu também vejo isso. E o que você está falando é outro conceito também muito aplicado, que é a paciência. Com certeza. Então, ter paciência para dar um tempo de maturação para aquele investimento é fundamental também, independente dos recursos que você tem, se é um ultra rico ou você tem 5 mil, 50 mil, 100 mil ali para investir. Paciência é fundamental, concorda? Com certeza. Eu acho que quando a gente vai ter algum investimento que a gente sai, né, disso que seria o caixa ou a reserva de emergência, a gente sempre tem que ter uma expectativa de prazo para aquele investimento se maturar. Né, quando a gente pensa nos grandes investidores, todos falam que um dos maiores milagres, né, que poderia existir, que existe, né, são juros compostos, e eles só fazem efeito no longo prazo. Perfeito. Então, é algo que a gente não pode ignorar na hora de sair dessa primeira etapa, que é montar a reserva de emergência. Agora, você tem que entender como que você vai se programar para dar tempo a tempo. Excelente, André. Maravilha. E aí, partindo um pouquinho já para os tipos de ativos, onde eles investem? Que tipos de ativos eles costumam investir? Legal. Eu acho que, assim, não existe um perfil específico quando a gente pensa nesse público, porque a gente tem que pensar sempre em duas coisas. Qual é a capacidade, né, daquele investidor de gerar caixa e o quanto ele está disposto a tomar risco. Então, existem pessoas que são ultra ricas, mas, por exemplo, elas acabaram, às vezes, herdando aquele patrimônio. E ele não se sente confortável e talvez nem poderia tomar muito risco, porque ele sabe que se eventualmente ele acabar errando as teses e tomando prejuízo, provavelmente ele nunca vai conseguir recuperar aquele valor que ele perdeu. Mas quando a gente já pensa em alguém que tem perfil para segurar uma carteira no longo prazo com risco mais elevado, aí a gente vê a pessoa assim, investindo em ativos que você vai precisar de uma maturação de muitos anos. Por exemplo, quando a gente pensa em investimentos de venture capital ou de infraestrutura, você vai entrar em concessões de décadas. Longo prazo, né? De longo prazo. Você pode entrar, às vezes, através de dívida, né? Você empresta para algum projeto, são as dívidas de project finance, às vezes tem fundos que fazem esse filtro e você compra a cota deles. Então você vai emprestar dinheiro para alguém que vai tomar um risco, mas você, consequentemente, emprestou dinheiro para alguém que está com muito risco. Será que essa pessoa vai conseguir pagar o valor que você emprestou para ela com os juros que foi acordado? Então é uma questão também de você conseguir saber, trabalhar com o risco e o prazo que você estipulou para aquele montante alocado. Legal. Não, e você colocou a questão até da origem dos recursos que ele tem, né? Se é alguém que herdou ou se é alguém que construiu aquele patrimônio. Porque com certeza também quem né, levou anos ali trabalhando tem uma valorização até um pouco diferente do que quem herdou, imagino eu, né? Muitas vezes pode acontecer isso, né? Poxa, eu ralei, eu sei o custo do meu dinheiro, do que eu tive para ganhar para construir esse patrimônio, né? E aí entrando então já, vamos até para
para a gente poder separar, né? Mas no caso de alguém que de fato trabalhou, construiu o seu patrimônio, se a gente pegar um portfólio típico de alguém com mais de 30 milhões de reais, como é que ele costuma, e que não herdou, de fato ele construiu esse patrimônio, como é que ele costumaria dividir ali em termos de investimento? Que ativos que ele estaria disponibilizando, mais ou menos, numa média assim? Legal, quando a gente pensa no investidor, né, que ele tem um perfil já moderado ou até agressivo, eles costumam gostar muito de participação em empresa, às vezes nem empresas listadas em bolsa, né? Às vezes ele tem a empresa que ele mesmo, né, criou, e às vezes, muitas vezes quando isso acontece, ele já tem no portfólio o equity, né, a participação em ações através do projeto dele, e o restante ele coloca em renda fixa para reduzir o risco. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê pessoas que acumularam de outras formas o patrimônio e ele acaba alocando, por exemplo, em ações que ele entende que ou vão pagar dividendos e, às vezes, não tem uma valorização muito esperada ou que ainda está no momento de crescimento. Então, ela não deve pagar muitos dividendos, mas tem uma valorização muito esperada com o crescimento do equity, né, da empresa como um todo. Além disso, a gente vê, se a gente parar para pensar, no Brasil, a gente não representa uma parcela muito grande dos ativos que estão disponíveis no mundo. Né? Então, é muito comum a gente ver grandes investidores com uma parcela, mesmo os brasileiros, com uma parcela pequena aqui no Brasil, porque eles vão, né, no dia a dia ter caixa para, por exemplo, comprar algum imóvel ou para qualquer projeto que ele tenha. Né? Mas se a gente olhar, o mercado americano, ele representa 50% de todas as emissões de empresa que a gente tem no mundo. Né? Então, é uma informação muito importante para a gente não considerar quando a gente desenha um portfólio. E se a gente olhar o comportamento, por exemplo, do EWZ, que é a bolsa brasileira em dólar comparada com a bolsa americana, a gente vê que, às vezes, com um mercado muito mais desenvolvido, que apresentou um risco muito menor, entregou uma taxa de crescimento do seu patrimônio muito maior. Isso é algo que, assim, às vezes a gente pensa, eu tenho que tomar risco para aumentar muito o meu patrimônio. Mas às vezes se você diversificar ou entender em qual cavalo, né, colocar aquele valor que você teria na sua carteira, você consegue reduzir o risco e ainda assim ter uma taxa muito interessante de crescimento. Maximizar a rentabilidade ainda. Né? Com certeza. Algo até que a gente faz para os investidores, tem, né, uma curva que é de Markowitz. O que ela desenha? A gente tem uma representação do que a gente tem disponível no mercado e para cada nível de risco você tem um retorno máximo esperado. Então é muito legal quando a gente consegue olhar o que a gente teria para desenhar um portfólio falando assim, olha, para esse nível de risco, de volatilidade, variação de preços, o que eu consigo colocar nessa carteira que eu vou ter a expectativa do maior retorno nesse nível de risco. Legal. Então é algo que a gente consegue desenhar para os clientes quando a gente tem justamente uma equipe por trás. Né? Normalmente os clientes que são private ou que têm um family office, eles vão ter acesso a pessoas que vão conseguir contar com todo o mercado, vão estar de olho nas expectativas de cada retorno por ativo para tentar chegar no ponto ótimo dessa curva dentro do risco que foi estabelecido para o portfólio. Perfeito. Não, muito bom. E no meu entendimento, assim, a boa e velha diversificação, e aí leia-se diversificação de ativos, leia a diversificação geográfica, que é o que você está colocando, leia-se do tipo de ativo, é um ativo que vai me dar uma rentabilidade mensal, ou é um ativo onde eu vou ter só uma valorização da cota mesmo ao final, então eu vou ganhar tudo ao final. Toda essa diversificação de perfis de ativos é a composição da carteira final dele, que acaba muitas vezes, que nem você falou, né, dado o seu apetite para risco, proporcionando eventualmente até uma maximização da rentabilidade. Né? Com certeza. Não, super legal. E aí uma pergunta, né, com possível início de cortes na taxa básica de juros da economia, na Selic em 2026, que é uma possibilidade, é um cenário que vem se desenhando, geralmente essa redução ela muda um pouco o jogo. Você acha que ela vai mudar já em 2026? E se sim, onde é que esses investidores vão começar a buscar outros ativos para melhorar a sua rentabilidade? Perfeito. Quando a gente pensa em taxa de juros, a gente lembra que o Banco Central ele vai ficar sempre de olho na meta da inflação e ele não tem muito, ele tem alguns caminhos que ele pode seguir, mas assim, o que mais vai impactar vai ser a taxa de juros. Então, como a gente está vendo que a inflação já parece que está dentro das faixas que o presidente do Banco Central tem que entregar,
né? Ele sempre tem, por exemplo, agora a gente está com 3% de meta, mas ele tem 1,5 para cima, 1,5 para baixo que ele tem que entregar aqui para falar que ele conseguiu segurar o que era esperado, né? Então, como a gente está vendo esse movimento que parece que ele vai conseguir já, e os economistas esperam esse corte de juros do Banco Central, o que a gente pode fazer num portfólio? Quando a gente pensa na marcação a mercado, né, então o quanto que a cada dia você vai ter de valor para um determinado, por exemplo, tesouro, né? A gente tem o tesouro IPCA+, que vence em 2045, 2060, e a gente pensando na forma que ele é marcado no mercado, como que você calcula o preço justo dele, a gente está com uma oportunidade interessante para uma parcela dos investidores, né? Que é justamente aproveitar esse fechamento de curva de juros. Então, quando a gente tem um título muito longo e que ele não paga cupom, a gente tem uma forma de calcular a sensibilidade do preço do título que chama duration efetiva. O que isso mostra para a gente quando a gente olha um título? Se você tem um tesouro IPCA+, que ele não tem cupom e ele vai vencer daqui 40 anos, você tem uma expectativa de que, com esses 40 anos de duração efetiva, a cada 1% que o prêmio do IPCA, por exemplo, IPCA mais 7 for para IPCA mais 6, nesse 1% de queda de juros, você tem uma expectativa que ele vai se valorizar mais ou menos 40%. Sim. Então, é algo que você pode ter na sua carteira, que você vai ter um baixo risco de crédito, porque você emprestou seu dinheiro para o governo através do Tesouro, onde você pode ter um retorno explosivo se essa premissa virar realidade. Sim. Então, com um duration alto, que a gente tem Tesouro vencendo hoje até tem algumas categorias especiais, né, que é o renda extra, aposentadoria, você consegue ter retornos explosivos com um risco muito baixo, né? O seu risco vai ser a volatilidade do preço. Sim. Mas você já consegue se posicionar esperando esse corte de juros para ganhar muito com baixo risco. Legal, pessoal. Fica aí uma dica bem interessante que o André trouxe para a gente. E aí a gente está falando de risco, né? Eu vou emendar aqui falando um pouquinho, gostaria que você discorresse um pouco para a gente, como que os ultra ricos eles pensam e fazem de fato a gestão do risco deles, né? O processo. A gente falou um pouquinho de reserva de emergência, diversificação também, né? Acaba tendo uma diluição ali do risco. Se puder entrar um pouquinho nesse detalhe, né? Como eles analisam as oportunidades e como eles fazem a gestão do risco. Eu acho que um risco que às vezes a gente não pensa na hora de investir, que eu vejo muitos clientes que são private high, ultra high, que eles acabam perguntando, é o risco dele na hora da sucessão patrimonial. O que os herdeiros dele vão ter de problema ou não. Eu acho que a gente tem algumas alternativas que são muito legais. Então, por exemplo, quando a gente pensa em previdência, hoje com a alteração da regra que os fundos de previdência podem ter, você tem acesso a estratégias super diversificadas e complexas que antes as previdências precisavam ser mais conservadoras e não entregavam isso. Então hoje você já consegue desenhar um plano para sua sucessão patrimonial, evitando a previdência não tem come cotas. O que é isso? O governo, semestralmente, ele antecipa o imposto de renda que você deveria pagar na hora do resgate. Mas, ao invés de você pagar só no resgate, o fundo ele vai descontando a sua quantidade de cotas e o governo recebe antecipadamente esse imposto. A previdência é algo que casa a sucessão patrimonial, porque você indica o beneficiário, que ele não vai ter que passar pelo inventário e já vai ter de uma forma mais facilitada aquele recurso. E você consegue deixar o seu investimento rendendo de uma forma que você evita o come cotas. Isso eles adoram, né? Que é formas de evitar. E assim, todo mundo não quer pagar imposto, porque você quer que aquele valor continue dentro do seu portfólio rendendo. Faz todo sentido você conseguir desenhar algo que vai te ajudar nesses dois lados. Então, por exemplo, quando a gente tem um fundo que não é um fundo de previdência, você não vai ter o juros sobre juros. Você semestralmente vai ter o juros sobre o que sobrou depois de descontar o imposto que você antecipou. Já com uma previdência, você tem esse benefício e o mais legal dela é que, vamos supor que você entendeu que aquela estratégia daquele fundo não faz mais sentido para você. Ao invés de você resgatar e pagar o imposto, você só solicita a portabilidade. Então, existem carteiras muito grandes que eles acabaram desenhando tudo através de previdência, justamente para você ter esses dois lados super bem desenhados, sucessão e eficiência fiscal.
Tá aí uma coisa que ninguém para pensar, né, na questão sucessória. Afinal de contas, ninguém fica pensando se eu morrer, só quando a gente fica mais velho. Então, de fato, bacana que, né, quem tem, e isso é aplicável também para quem às vezes tem uma renda menor, né, a questão de já pensar na sucessão, como é que você vai fazer para evitar, né, ali um recolhimento de imposto desnecessário, para você ter essa manutenção, então a previdência mesmo, você já indicar, né, quem vai ser o sucessor, não precisar passar por inventário, onde a gente sabe que demora muito tempo, enfim, para ter o resultado. Super legal essa dica que você trouxe, pessoal, aproveitem mais essa dica do André. E se a gente falar dentro dessa diversificação e de gestão de risco, etc., de investimentos ou de ativos alternativos, e aí, pessoal, para quem acompanha a gente já sabe, mas relembrando, né? O investimento alternativo seria o investimento, por exemplo, em uma startup, ou em cripto, ou em precatórios. Então, se a gente sair da renda fixa e da renda variável, tudo aquilo que sobra, entre aspas, acaba sendo um ativo alternativo. Se a gente entrar nesse perfil, né, de quem acaba também optando por investir em ativos alternativos, qual que você diria que os ultra ricos acabam fazendo questão de ter no seu portfólio dentro de ativos alternativos? E se puder também falar qual que seria o percentual que eles costumam, na média, ali também dedicar para ativos alternativos? Olha, o que a gente vê, assim, sendo um dos preferidos dos portfólios, seria a parte de private equity, que a gente tem, né, as ações que são listadas em bolsa, mas antes delas entrarem para serem negociadas em bolsa, existe toda uma etapa de crescimento e maturação da empresa. E muitas vezes você tem uma taxa de valorização muito expressiva nas empresas que estão justamente nesse momento antes de entrar na bolsa. Então a gente tem, por exemplo, tanto private equities, que são os fundos que vão comprar participação nessas empresas, como venture capitals, que vão comprar já talvez participação em startups ou empresas que são apenas um projeto, atuando com esse público, porque eles conseguem deixar esse patrimônio alocado durante anos e muitas vezes essas teses precisam de 5, 10 ou até de um tempo maior para de fato maturar e chegar no resultado que faria sentido realizar o desinvestimento para aí ou liquidar o fundo ou buscar novas teses para você realocar o seu portfólio. Além disso, quando a gente sai um pouco desse mundo de empresas, a gente vê alguns fundos, por exemplo, de precatórios, né? Que quando o precatório o que é, né? Quando alguém acaba tendo algum processo contra alguma instituição pública, né? Você não recebe imediatamente, porque como o dinheiro é público, ela não tem aquele dinheiro, então você recebe um precatório, que é o direito de você receber aquilo da instituição. E normalmente as taxas que aquele valor é corrigido são muito atrativas. E existem fundos de precatórios que acabam comprando dessas pessoas que receberam através de algum processo esse direito, e esse público costuma muitas vezes ter participação em fundos de precatório. E eu acho que, para finalizar, assim, na parte de alternativos, acaba que a gente tem as criptomoedas, né? Então a gente pode entrar através de corretoras que negociam bitcoins ou outras altcoins, mas muitas vezes quem busca algo para trazer um pouco mais de segurança, hoje a gente consegue realizar esse investimento através de ativos que são negociados em bolsa, então tem ETFs que replicam índices de criptomoedas, ou até mesmo através de derivativos que vão te expor, por exemplo, a bolsa americana, onde você tem ativos que são negociados de criptomoeda. Então, eu acho que com esses três nomes, né, então a gente tem Venture Capital, Private Equity, os fundos de precatório e as criptomoedas, a gente fecharia aqui o que é mais utilizado para esse portfólio de alternativos. E normalmente, quando a gente pensa no tamanho dessa alocação dentro do portfólio, costuma ficar de 5% a 15%, dependendo do perfil de cada investidor. Respondeu na lata. Nossa, que bacana. Eu nunca tinha tido uma resposta tão assim clara com relação a esse tipo de pergunta. Às vezes o pessoal dá uma sambada tal, e não fala, mas você foi na lata. E é muito bacana saber, porque quando a gente está falando ali então de empresas, de fato, até onde eu também tenho conhecimento, eles acabam se utilizando, entre aspas, de meios como um VC, né, um Venture Capital, ou um Private Equity, um fundo para fazer esse investimento. Porque aí também entram outros investidores ali e como você colocou, né, são investimentos ali que podem levar 5, 8, 10 anos para maturar e ele desinvestir. Mas eles usam esses veículos, né, para de fato realizar o seu investimento. Com certeza. Muito bacana. E você diria agora, pensando no cenário atual, Brasil, obviamente, considerando também o cenário global, Estados Unidos, China, etc., é um momento para assumir mais risco, ou você acha que ainda, tendo essa Selic elevada, não seria o momento?
Olha, nesse momento, eu acho que é a janela de escolher em qual risco que você vai se expor. Então, a gente já viu, por exemplo, nas últimas semanas, o índice da Bolsa Brasileira renovando as máximas históricas, Bolsa Mexicana também, e isso tudo porque a gente está num momento que o mercado como um todo espera um corte de juros nos Estados Unidos. Em 2022, 2023, a gente viu um fluxo muito grande de investidores saindo das bolsas para conseguir alocar o recurso no Tesouro Americano, que estava pagando bem, e o risco é baixíssimo. Mas agora que existe essa premissa, né, que o governo americano vai começar a cortar juros, a gente já viu o pessoal antecipando esse movimento e as bolsas já começaram a andar com isso. Mas o que a gente tem que pensar? Existe essa volatilidade e às vezes você precisa de tempo e estômago, como a gente falou no começo, para conseguir segurar isso. Mas ao mesmo tempo que a gente está agora com juros altos, a gente viu faz poucos dias o caso do Banco Master, ou muita gente agora saiu no jornal, né, o COI da Ambipar, dívidas de empresa. Quando a gente pensa no mundo de renda fixa, a gente não está livre de risco. A gente só trocou o risco de, ao invés de você estar com uma ação que o preço varia, você emprestou o seu dinheiro para alguém e qual que será que vai ser a capacidade dela de honrar com esse compromisso? Então, como a gente está no momento de juros altos, historicamente a gente vê as bolsas se valorizando. Mas depende muito do seu perfil para você falar, olha, eu realmente vou ter estômago e tempo para deixar o valor alocado para dar para essa tese andar. Ou, como eu mencionei sobre como que a gente precifica o tesouro, né, o duration. Às vezes a gente consegue escolher um risco diferente, então a gente não quer tomar o risco de crédito, muito menos o risco de uma empresa performar bem ou mal, e a gente consegue tentar operar o fechamento da curva, que a gente, com títulos muito longos, consegue retornos explosivos se a gente se posicionou na hora certa, esperando que aquele prêmio, por exemplo, IPCA mais 7, vá para IPCA mais 6, IPCA mais 5, e você ganha o IPCA mais essa valorização do fechamento da curva com um risco diferente. Agora você vai ter risco soberano, mas o seu tesouro ele vai oscilar conforme esse prêmio aumentar ou diminuir. Mas com certeza existem muitas oportunidades com essa janela de fechamento de juros, tanto nos Estados Unidos, como aqui a gente já está vendo que o Banco Central para o ano que vem deve começar a cortar também. Sinalizou, né? Que bacana. Risco e oportunidade são duas faces de uma mesma moeda, vamos dizer assim, né? E acertar o timing eu acho que é muito difícil, mas interessante você colocar que já estão antecipando esse movimento de baixa dos juros de corte nos Estados Unidos e, consequentemente, também abre espaço para outros países emergentes como o Brasil também começar a baixar. Bacana que você já sentiu, então, um pouco disso no mercado. E os preços já estão mostrando isso para a gente, né? Isso, perfeito. Que bacana, André. Aproveito também para fazer, então, obviamente, nada do que a gente está conversando aqui é uma recomendação de investimento, porém, são opiniões pessoais muito bem embasadas, afinal de contas é um expert na área, eu também tenho conhecimento, e a gente está trazendo para vocês um pouco da nossa visão, e aí para vocês poderem tomar as conclusões próprias de vocês. Muito bacana, André. E agora eu entro até numa parte onde eu faço uma pergunta um pouco mais pessoal, né? No que você, André, está comprado, né? Que ativos aí que você já está, pelo menos, se direcionando para comprar, ou se é que já não comprou, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente, fico contente. Legal. Então, eu comentei, né, que existem riscos que a gente tem que escolher em algum momento, e eu acabo não gostando de criar paradoxos na minha carteira de investimento. Tá. Eu nunca venho com a ideia de eu vou alocar meu recurso ou numa renda fixa ou em ações. Eu não sei qual que vai se valorizar mais ao longo do tempo. Uhum. Então, eu sempre gosto de ter um pouco em cada tese que eu imagino que faça sentido. Com isso, eu tenho, claro, caixa, e quando a gente pensa em quais investimentos que a gente pode deixar em caixa, eu sempre gosto de deixar diretamente no CDB com liquidez. Por quê? Eu acabo não usando os fundos com liquidez para evitar o come-cotas. Então, se passar, né, a gente tem esse imposto que é antecipado em todo maio e novembro, se eventualmente eu deixar por um prazo um pouco maior o meu caixa, eu consigo realmente ter o juros sobre juros ao invés de ter o que sobrou depois do come-cotas. Uhum. Então, eu sempre deixo o caixa nesse tipo de investimento. E agora, quando eu penso mais para o longo prazo, eu tenho tesouro longo, justamente com essa premissa do fechamento de curva, onde eu não vou ter risco de crédito, porque eu estou com risco soberano. Uhum. E agora, já para uma parte que eu entro mais um pouco no mundo de renda variável, eu gosto muito de investir lá fora através de ETFs,
Então, por exemplo, a gente tem o QQQ, que replica a Nasdaq, a gente tem alguns ETFs que vão te dar exposição ao setor de tecnologia, outros de defesa. Então tem um ETF que chama Shield, que ele acaba expondo você a empresas de diversos tipos de defesa, tanto de cybersecurity como empresas bélicas, e você consegue ir lá fora ter muitas opções que você consegue diversificar o seu portfólio em setores e não em uma empresa específica. Aqui no Brasil a gente também tem ETFs, mas lá fora realmente é um mercado que está muito na frente quando a gente pensa no que tem disponível para os investidores, né? Mas eu acho que minha carteira não tem muito segredo, que além disso eu vou ter alguns títulos pré-fixados, né? Como o mercado ele é cíclico e os juros também, eu achei que a gente chegou num momento onde já era esperado um fechamento da curva. Então, antes de começar a acompanhar isso e diminuir a taxa de crescimento do meu patrimônio, eu travei numa taxa pré-fixada aqui por alguns anos. Com isso, minha carteira não tem segredo e ficou assim. Já tem uma previsibilidade. Exatamente. E aí você deixa uma parte ali. Aliás, muito legal que você trouxe, porque eu tenho lido bastante a respeito do crescimento dos ETFs, né? Então, até o Morgan Housel, que é o autor do livro Psicologia Financeira, um livro que eu gosto bastante, ele comenta, eu dificilmente sou o cara que vou escolher e investir em uma empresa. Eu vou para índices, onde tem um conjunto de empresas ali, seja Nasdaq, né? Enfim, porque daí eu tenho uma diluição de risco. Claro que eu não acertei aquela que de repente valorizou 2, 10, né, X, né, 10 vezes ali, mas eu sei que tendo paciência, tendo estômago no longo prazo, eu vou ter uma rentabilidade muito boa, acima da renda fixa. Entendo isso, ele fala, né? E eu tô ali com esse risco diluído por estar... Então, talvez seja isso também, né? Um pouco um dos motivos do crescimento dos ETFs que eu tenho visto fora, que eu tenho lido, né? Inclusive fora e no Brasil também, né? E algo legal de você investir através do ETF é que, naturalmente, ele ajusta as carteiras. Por exemplo, aqui a gente tem o Ibovespa. Conforme uma empresa vai perdendo tamanho no índice como um todo, ela vai deixando de ser negociada, ou, né, todo ETF vai ter as suas regras do que entra ou que sai na carteira. Perfeito. E a janela que ele ajusta isso. Então, naturalmente, você se expõe a algo que você imagina que faz sentido e o próprio mercado, o próprio gestor do ETF e a bolsa ajusta o que sai ou não daquele índice, daquela carteira, e você vai tendo a carteira sendo atualizada automaticamente com isso, né? Então é uma estratégia que, assim, ao longo do tempo, para quem quer diluir risco, faz todo sentido, mas você também, tem um retorno ajustado ao risco que é muito interessante. Muito bacana. E trazendo agora, então a gente perguntou no que você está comprado, e esse é o momento aqui que eu estou querendo começar a criar, que é nem tudo que reluz é ouro. Como você falou, né, os ultra ricos recebem propostas diversas, mas não só os ultra ricos, às vezes pessoas, né, que têm ali, pouparam o seu dinheirinho, começam a receber oportunidades e aí chega lá e fala assim, 150% do CDI, e é uma rentabilidade, né, assim que você olha e você fala, puxa, será que é isso mesmo? Então, esse momento do quadro, nem tudo que reluz é ouro, eu queria perguntar para você o que você acha que é ou está hypado demais, ou é uma roubada, ou está perigosamente sobrevalorizado. Se você puder trazer um pouco da sua visão nesse ponto, eu agradeço. Claro. Olha, o que eu mais vejo as pessoas falando nos últimos dias é de uma bolha da inteligência artificial, né? Mas eu acho que a gente só sabe que realmente a gente está numa bolha quando já não tem como fugir e está todo mundo preso, porque o que acaba sendo uma bolha, né? Onde você tem um descolamento do preço realmente que era justo daquela empresa, daquele mercado com o que está sendo negociado. E aí, quando todo mundo percebe isso, existe uma destruição de valor gigantesca, porque todo mundo acaba vendendo e não tem valor intrínseco por trás que justifique aquilo para recuperar aquele patamar de preço. Então, acho que hoje, assim, eu não vejo nada que eu fique preocupado de alocar. Acho que sempre é importante você analisar, mas talvez algo que eu não entraria hoje não é na bolsa, mas quando a gente pensa em algumas startups de inteligência artificial, assim, startup já é algo que são poucos os casos que vão adiante e realmente continuam crescendo. Então, acho que, por exemplo, quem atua nesse setor deve receber muita proposta de alguma startup de inteligência artificial que quer receber um investimento, e é muito difícil você agora conseguir converter isso em caixa. Então,
o que me preocupa seria mais as empresas menores, não as que estão listadas em bolsa, conseguindo performar nesse setor que agora está com muita competição, tem muitas ideias acontecendo, e às vezes são ideias muito boas, mas que o empreendedor acaba não conseguindo transformar aquilo em caixa para sustentar. Então é um pouco difícil a gente falar que nem tudo que reluz é ouro, porque às vezes pode ser ouro, mas o mercado vai bater de um jeito que ele não vai ter tempo de gerar caixa e sobreviver. Então acaba destruindo o valor com isso, né? Muito interessante, André. Primeiro, a questão do conceito de bolha que você trouxe para a gente e de como é difícil você identificar a bolha antes que ela exploda, né? Acho que são poucos que têm essa habilidade, ou a gente tem até filmes, né, com relação a esse tipo de tema, é difícil você observar antes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, na sua visão, a inteligência artificial como um todo não é um hype, não há uma sobrevalorização, porém ela está criando todo um ecossistema em volta, né? Vamos dizer, as grandes empresas, os grandes LLMs, elas estão criando todo um ecossistema em volta e provavelmente, que eu inclusive corroboro com o que você está falando, eu tenho lido bastante, é que vai ter um certo darwinismo nesse sentido, né? Então muitas provavelmente não vão ter fôlego para conseguir criar algo de valor, não vão ter caixa, e aí para quem empreende, né, sempre pensar no modelo de monetização do seu negócio, né, porque nem todo mundo vai conseguir ser como uma OpenAI, que vai conseguir ter credibilidade junto a investidores que vão colocar o dinheiro sem nem saber direito quando a empresa vai break-even, ou seja, quando a receita vai ser igual à despesa, é desafiador. Então muitas pequenas não vão aguentar, ou até vão ser, como eu li, compradas por grandes empresas, porque a ideia é provavelmente ter um processo em algum momento de consolidação, né, dentro desse ecossistema de empresas grandes que vão comprar menores que possam fazer sentido para a sua solução. Isso é super bacana. E eu acho que realmente a questão da eficiência, aí trazendo uma visão minha, né, da eficiência operacional e consequentemente da redução de custo, da automação que a IA está proporcionando, isso já é sentido no mercado, né? Então, de fato, ali falar, poder ter eventuais reajustes de preço, etc., mas que está agregando valor para o mercado, tá. E aí a gente só o tempo vai dizer para a gente de fato se houve bolha ou não, mas mesmo dentro desse processo tem teses que se você, aí vai muito também do que você falou, né, analisar com muito cuidado, para selecionar alguns ganhadores pode ser algo também que fica no radar do investidor. Né? Com certeza. Muito bacana. E aí eu queria agora pegar tudo isso que a gente conversou, que tem vários insights bacanas, desde investir em ETF, investir lá fora, pensar em plano sucessório, etc. Trazer também essas estratégias, né? Então traduzir essas estratégias para quem tem 5 mil, 50 mil ou 500 mil de patrimônio. Né? A gente está pegando patrimônios relativamente menores. Como é que você traduziria isso para esse tipo de investidor, esse perfil de investidor? Eu acho que, para começar, independente do tamanho da carteira, a gente precisa da reserva de emergência, porque sem isso você não consegue alocar recursos em algo que vai ter um risco maior e ter fôlego para aguentar isso, porque se acontecer qualquer evento inesperado, você vai precisar resgatar aquele investimento que muitas vezes está num prejuízo. Perfeito. Então acho que, independentemente, esse é o primeiro passo. E aí, depois que a gente chegou e maturou a carteira, já tem essa reserva, aí sim a gente começa a pensar em algumas estratégias, né? E lembrando que a gente está começando. Então, você vai ter que, por exemplo, ao invés de escolher diretamente algumas ações, pode ser interessante você entrar em algum fundo de ação. Assim você já vai ter uma carteira super diversificada, ou às vezes até algum ETF, né, que você já vai ter acesso a vários nomes, ao invés de escolher um ou outro, que apresentaria um risco maior, para começar um portfólio, por exemplo, de ações. Já quando a gente quer sair um pouquinho da renda fixa, daquele primeiro passo, existem fundos multimercado de várias estratégias, mas existem alguns de baixa volatilidade, que a gente pode usar para quem quer sair desse momento de puramente renda fixa e ter uma diversificação de estratégia um pouco maior no portfólio. E quando a gente pensa, por exemplo, em fundos, aí a gente já entra também, será que vale a pena evitar o come cotas e abrir uma previdência? Porque existem estratégias como fundo de investimento em ações, não tem come cotas, mas multimercado ele acaba tendo esse imposto. Quando a gente aloca na previdência, desde que você realize a sua declaração de imposto de renda no modelo completo, consegue, né, acho que sempre vale estudar para ver se você se enquadraria, mas reduzir a base de cálculo do seu imposto de renda. Então você acaba tendo imposto a restituir muitas vezes aplicando na previdência. Então
é algo que te ajuda a acumular mais patrimônio, porque você não só evitou o imposto do Come Cotas, mas parte do imposto que você pagou volta depois na restituição. E eu acho que você tem que dar tempo ao tempo para saber assim, perfeito, então vou começar com fundos para ter um gestor que vai diversificar minha carteira, ou eu vou ter algum ETF, ao invés de ter um risco muito concentrado em um ou dois nomes, e conforme, né, a gente está começando, mas conforme o tempo passar e sua carteira aumentar o tamanho, aí sim a gente já pode começar a pensar em colocar alguns nomes de empresas que você está mais confiante, abrir uma conta internacional para ter acesso ao maior mercado do mundo, e às vezes até, por exemplo, eu comentei que o fundo de ação pode ser um começo, mas quando a gente pensa em renda fixa, às vezes é muito legal você permanecer com fundos, por exemplo, de crédito privado, ao invés de entrar em algumas emissões específicas. Porque o gestor desse tipo de estratégia, ele vai estar diariamente acompanhando a saúde financeira das empresas que emitiram essas dívidas. Se ele achar que não faz mais sentido, ele vai ajustar a carteira. E, simultaneamente, vamos pensar que a gente colocou aqui, ao invés de escolher um único fundo de, por exemplo, crédito privado, a gente colocou em 5 emissões de 5 empresas que emitiram dívida. Se uma quebrar, machuca muito o seu portfólio. Você vai perder 20%, né? Se cada um tiver o mesmo peso, você perdeu 20% do seu patrimônio. Enquanto o fundo ele costuma ter 40% ou até mais. Às vezes tem fundo com centenas de emissões. Então, se alguém quebrar lá dentro, no mês seguinte, só a rentabilidade já devolve o que aquela empresa deu de calote. Então, eu acho que são alguns caminhos interessantes para a gente começar. Muito bacana, pessoal. Olha, dicas super úteis e práticas. Eu falo isso porque li bastante e está muito em linha com o material que eu li. E uma parte importante do jogo é para todo mundo ter na mente reserva de emergência. Com certeza. Para você ter fôlego durante os momentos difíceis que vão existir, porque a economia é cíclica. Se você tiver reserva de emergência, você está no jogo, você não saiu fora do jogo. Muito bacana, André. E útil, independente do patrimônio que você tem. Pode ter certeza. Isso, se você tem 5 mil, aliás, mesmo que você tenha pouco patrimônio, coloca na cabeça também, tem que poupar. Não pode viver acima da sua renda. Né? Guarde ali 5, 10, 15, 20% e ao poupar, independente do valor, aproveite-se dos juros compostos e faça seus investimentos seguindo essa linha que o André sugeriu, que é bem interessante. Já caminhando um pouco para a reta final, eu queria, dentro desse perfil também ali de quem está começando a explorar algo mais do que a renda fixa, eventualmente um pouco de olho no investimento alternativo, qual que seria uma porta de entrada um pouco mais segura para quem ainda não saiu da renda fixa, né? Então, por onde que ele poderia começar, por que tipo de ativo alternativo, ou até veículo, como a gente estava falando, né? Para começar a sentir uma certa segurança. A gente sabe que investimento alternativo tem risco, mas para fazer, como você até deu o exemplo, né? Se você entrar de repente num fundo que seja de baixa volatilidade para o estômago aguentar e você começar a entender como é que funciona esse tipo de investimento. Então, nesse caso do ativo alternativo, do investimento alternativo, qual que seria uma possível porta de entrada para quem está querendo explorar? Olha, dependendo do risco que você quer se expor, talvez com a renda fixa você começou com ela porque você não queria ter a chance de perder o patrimônio. Hoje existem, por exemplo, operações estruturadas que você consegue ter exposição, por exemplo, a Bitcoin ou outras criptomoedas com o capital protegido. É uma operação que, assim, não é como se você tivesse comprado diretamente a criptomoeda, porque ela vai levar um tempo, normalmente o seu investimento vai ficar lá por 3, 4, 5 anos, mas isso vai garantir para você 100% de proteção com a possibilidade de acompanhar a valorização da criptomoeda. Então, acaba que o COI, às vezes, é uma alternativa para isso, que as instituições conseguem desenhar estratégias que fazem essa exposição com proteção, mas para quem quer algo, né, saindo do mundo de criptomoedas, ou que topa tomar risco de ver o patrimônio oscilar, aí a gente já tem, por exemplo, ETFs de criptomoedas listados em bolsa, a gente tem FDICs listados em bolsa, né, que eles vão ter... O FDIC nada mais é do que um fundo que vai ter algum tipo de renda fixa, algum tipo de dívida dentro do portfólio. Né? Alguns vão atuar com precatórios, alguns vão ter outros tipos de emissões, mas também ajuda a gente a entrar no mercado, num lado mais de alternativos dos investimentos. Então, eu acho que para quem está começando, é legal ficar dentro do ambiente da bolsa para você ter essa segurança. E aí, sim, conforme você conseguir entender com mais detalhe como que foi estruturado aquele fundo ou aquela oferta, dá para a gente pensar em sair um pouquinho desse ambiente
e tomar, por exemplo, um risco maior investindo diretamente em fundos que não são listados e buscando outras opções. Muito bom. Muito bom, André. Obrigado por compartilhar com a gente. E uma pergunta que eu acho bem interessante também para o nosso ouvinte, né? Se você pudesse implantar um único hábito dos ultra ricos na cabeça de todos os nossos ouvintes, né, de quem está assistindo a gente, qual que seria? Porque eu imagino que você tem contato e que você consegue mapear e identificar alguns padrões de comportamento, né, e hábitos que eles têm. Qual que seria um hábito que você poderia trazer para a gente e compartilhar? Eu acho que o principal é não ter pressa para investir em algo que parece uma oportunidade imperdível. Então, quando a gente recebe qualquer proposta, é importante você entender como aquilo foi estruturado, saber que talvez, se você tem um caixa limitado para investir, entender, será que você vai alocar, vamos supor, você tem, né, aqui a gente está trabalhando, a gente desenhou carteiras de 5, 50, 500 mil. Se você tem, por exemplo, 10 mil reais para investir e aquela oportunidade precisa de uma aplicação mínima de 10 mil, será que vale a pena você colocar todas as cestas no mesmo ovo ou será que vão aparecer outras boas oportunidades semelhantes que você vai conseguir diversificar para ver qual que vai performar melhor? Então, é sempre entender de fato o que tem por trás, né, daquele nome, como que ele foi estruturado e saber que, assim, todo dia o mercado abre e fecha. Vão aparecer oportunidades, é só você dar tempo ao tempo e estar preparado com um caixa para isso. Muito bacana. Chegando aqui na reta final, eu queria pedir para você uma indicação de um livro, enfim, que você acha que pode contribuir bastante também para o aprendizado do pessoal. Legal. Eu acho que, assim, mais do que um livro, o que mais agregou para mim ao longo da minha trajetória do mercado financeiro foram as certificações que eu tirei. Então, quando eu senti que estava no momento de eu entender mais sobre a análise de empresas, existe uma certificação do mercado que chama CNPI. Então, com ela você vai entrar nos detalhes de entender os múltiplos das empresas, né? Você consegue avaliar o quão alavancado ela está, né? As dívidas em relação à receita ou ao patrimônio da empresa, para você conseguir entrar no detalhe e, independentemente, né, do que você escolher no mercado, você vai conseguir tomar suas próprias decisões sobre as informações que você tem aqui, que são públicas. Né? Agora, quando você já quer entrar no desenho de um portfólio, a certificação CGA, acho que ela é super completa para isso. E, assim, é algo que você consegue encontrar diversas empresas que dão curso e é super acessível o material para você estar preparado para isso. Ótimo. Quem gosta do mundo de alternativos, a gente tem o CGE, que também é uma certificação que acho que me ajudou bastante a entender esse mundo. E eu acho que para quem quer entender de uma forma geral o que a pessoa física pode ter de, por exemplo, estruturação, estratégias que você pode ter de sucessão patrimonial, de portfólio, de estruturação tributária, o CFP, ele vai abordar todos esses temas, né? Então, eu acho que vale muito a pena você entender o que faz sentido para você estudar no momento e escolher uma dessas certificações. Não precisa nem fazer a prova para tirar ela, mas só lendo o conteúdo já ajuda muito a você se preparar para conseguir analisar e tirar as próprias conclusões. Tá aí, gostei. Ao invés de livros, certificações que com certeza, como você falou, né, para tirar, inclusive tem materiais que devem contribuir muito e aí, dependendo do seu objetivo, você vai direcionar para um tipo de certificação e virar o expert, que nem o André. Então, muito bacana essa dica, André, gostei bastante. Reta final, a gente falou de inteligência artificial e eu fiquei pensando aqui enquanto a gente foi conversando, né? Você falou, puxa, recalibrar carteira, etc. Até que ponto você acredita que a inteligência artificial vai poder ser utilizada neste sentido também, de deixar algumas coisas, parâmetros, etc., automatizados para ver recalibragens em tempo real, talvez automáticas? Fiquei pensando aqui, aproveitei e trouxe essa pergunta aqui no final também para a gente explorar esse seu conhecimento e ver se acha que é uma coisa que inclusive já está na prática ou que vai demorar muito tempo. Legal, eu acho que, assim, já existem muitos gestores olhando isso. Se a gente parar para pensar na indústria de fundos de investimento, não era inteligência artificial, mas a gente tem muitos fundos que eles já são quantitativos. Então eles têm diversos algoritmos que vão olhar, por exemplo, o mercado de commodities, o mercado de ações, vão tentar arbitrar. Arbitrar é quando você tenta pegar uma distorção do mercado. Por exemplo, vamos supor que você tem soja sendo, não sei se soja foi um bom exemplo, mas você consegue, por exemplo, através de derivativos, né, opções, ver se existe uma distorção, por exemplo,
no preço de uma ação, e se com derivativos você consegue gerar o mesmo efeito do que você comprar aquela ação. Então você consegue aproveitar uma distorção e já usar derivativo junto com uma ação para ter um lucro garantido no vencimento dessa estratégia, sem tomar outro risco. Você arbitrou, você pegou uma distorção e lucrou com ela. Então a gente tem muitos fundos quantitativos que rodam diversos modelos. A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, um fundo super famoso que é o Medallion Fund, do Gene Simon. Ele até não está mais aqui com a gente, mas ele tem um track record assim, imbatível. E ao invés de ter economistas no time dele, ele acabava focando muito em pessoas que eram vencedores de Olimpíadas de Matemática e Física para fazer parte do time deles. E acho que é algo que, assim, se a gente já tinha algoritmos participando das tomadas de decisão dos fundos, por que não a inteligência artificial, que é talvez a evolução disso? Então, já acho que devem ter gestores que estão nesse meio que já devem usar essa nova ferramenta para ajudar aqui a buscar um retorno maior para o seu cotista, né? Na tomada de decisão. Muito bacana. Eu costumo falar, né, não só na área de investimentos, mas como um todo, a inteligência artificial está sendo uma copilota ali, né, fornecendo diversas informações para, no final das contas, a gente tomar decisão. Tem um componente humano também, que tem uma certa imprevisibilidade, né? Mas super bacana esse ponto que você trouxe e atualizar a gente como é que está também a implantação, a aplicação da IA no nosso segmento que a gente está conversando. André, queria aproveitar esse momento, agora a reta final, por favor, para quem se interessou, essa aula que a gente teve com você, seus contatos, como é que pode te achar, redes sociais, aproveita para deixar para as pessoas poderem te conectar com você. Legal. No LinkedIn, você pode me encontrar como André Kaufmann Mattoni, pode me chamar, mandar mensagem, eu sempre olho quem escreve para mim e respondo. No meu Instagram é André Mattoni também, pode me chamar por ali. E eu acho que esses são os dois canais que eu acabo mais utilizando. E tô super acessível, assim. Então é só escrever que a gente já vai conseguir trocar uma ideia. E reta final, tenho que te agradecer demais. Eu aprendi muito com você, sempre aprendo. Aliás, a gente vai, se puder, chamar mais vezes aqui no programa para falar. Pessoal também, se quiser indicar temas, tópicos para a gente conversar, eu fico muito feliz e muito grato, porque a gente quer trazer, como hoje, informações úteis para compartilhar com vocês. Então, muito obrigado mais uma vez, André. É um prazer ter com você aqui com a gente. E venha mais vezes, é um convidado que eu não preciso nem mais fazer convite. Obrigado a vocês, eu adorei a conversa de hoje e espero vir aqui mais vezes, foi muito bom. Obrigado. Obrigado, pessoal.